Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Vamos abrir aqui a Stencil, né, para iniciar o nosso trabalho. Abrir o Game Macaco Pulador e vamos relembrar o que fizemos na última aula. Basicamente, na última aula nós criamos aqui, inserimos um novo ator, né? Vamos aqui em Actor Type, que foi a estátua. Essa estátua, ela recebeu um behavior criado por nós, já não é agora um behavior padrão, né, comum, existente, que já vem com a ferramenta. Esse nós criamos, que foi um behavior que nós adaptamos, ou melhor, não está na estátua, né, o behavior está na... Deixa eu fechar aqui. Ele está aqui no Scene Behavior. Nós criamos o behavior instanciar estátua. O que esse behavior faz? Esse behavior, basicamente, ele a cada 3 segundos, o que ele vai fazer? Ele vai criar um ator na cena, não é? Ele vai criar um ator dentro da cena e vai criar numa posição fixa, que é x, y, ou seja, as coordenadas, né, cartesianas x, y, 320 para x e 10 para y. Na parte frontal da cena, ou seja, vai ficar num layer, numa camada, na frente de qualquer outro conteúdo visual. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão das coordenadas de nossa cena. Eu vou abrir aqui uma imagem que vai nos auxiliar nesse entendimento. Primeiramente, o que nós temos aqui, ó? Deixa eu aumentar um pouquinho. Nós temos aqui a representação do tamanho da tela do nosso jogo. Lembram que lá quando nós criamos o jogo, nós criamos ele 640 pixels na horizontal por 480 pixels na vertical. A Stencil, ela trabalha o seguinte: a posição 0 dela é o canto superior esquerdo. Então a partir daqui ela vai começar a contar os pixels. Então da esquerda para a direita aumenta os pixels, e da parte superior para a parte inferior aumenta na posição Y, ok? E quando nós criamos o nosso behavior, vamos voltar aqui, ó, a gente definiu que o ponto de criação da nossa estátua de forma randômica a cada 3 segundos vai ser na posição x 320 y 10. Então o que seria isso? Então eu pego aqui, ó, do canto superior esquerdo, venho contando os pixels. Eu não, né? A própria Stencil, né? A engine, o motor do game, o que faz tudo funcionar, vai posicionar um ponto na posição 320 e y10, ou seja, vai descer aqui 10 pixels e vai achar um ponto da coordenada. E nesse local ele vai instanciar, ele vai criar uma estátua a cada 3 segundos. Então é o que acontece basicamente. Vamos fazer o teste aqui, ó. Vamos dar um play. E vamos ver na prática o que esse behavior criado por nós, chamado caindo estátua, ou melhor, o evento, né, caindo estátua, está gerando, ó. Então ele já cria nesse ponto aqui, onde eu estou com o mouse, mais ou menos aqui, que é a posição 320 para x e 10 para y. Então nesse ponto ele vai estar criando sempre uma estátua a cada 3 segundos, e essa estátua vai cair e vai acumular aqui. Quais são os problemas que nós temos para resolver? Primeiro, não existe uma aleatoriedade, ou seja, a estátua cai sempre no mesmo ponto. Isso é um problema, porque o jogador, né, quem está jogando, a pessoa que está jogando, ela vai ter uma previsibilidade, ou seja, sabe que naquele ponto cai uma estátua. Isso não é legal. Na verdade, não é previsto no nosso jogo. Poderia até ser algo previsto num outro jogo, mas no nosso não é. A partir daí cria-se um outro problema. As estátuas caem e se acumulam sempre nesse ponto. Então é a primeira coisa que tem que ser resolvida, ou seja, eu tenho que criar uma forma aleatória para escolher o ponto. Não pode ser fixo. 320 por 480, ou melhor, desculpe, 320 por 10. Não pode ser sempre esse ponto aqui que vai ser o local de instanciamento. Outra coisa que ocorre é que nós temos um problema aqui, ó. A estátua cai e ela não desaparece, ela se acumula no cenário.
além de criar um problema de navegabilidade para o nosso player, ó, ele não consegue andar mais, ele está preso aqui. Além de criar essa questão de usabilidade do jogo, esse problema, cria-se um problema de memória, ou seja, essas estátuas ocupam espaço em memória. Cada criação ela vai ocupando um espaço. Vai chegar um ponto que vai estourar a memória, ou seja, a nossa mesa de trabalho vai estar cheia e não vai conseguir, vai ficando lento até travar o jogo, certo? São duas coisas que têm que ser resolvidas. É importante entendermos essa questão, ok? Vou fechar aqui, vou voltar para a nossa imagem para a gente poder então entender essa questão, certo? Esse ponto onde ele vai instanciar, ele não mais vai ser de um valor fixo para x e para y. Nós vamos criar uma forma randômica, aleatória, para definir essa posição xy aonde a estátua vai estar caindo. O primeiro ponto vai ser esse. Outra coisa importante da gente entender, deixa eu fechar aqui. Vamos novamente aqui para nossas imagens. Deixa eu abrir aqui a outra imagem. Vamos entender o seguinte, ó. Então, duas coisas importantes para entender. A nossa tela, ela tem um tamanho fixo de 640 por 480, ou seja, 640 pixels de largura por 480 pixels de altura. Porém, o nosso cenário tem um tamanho diferente disso. Nós mudamos isso também em uma das aulas anteriores. Nós temos um cenário que tem a altura igual à altura da tela, que é 480, ou seja, que é o número de pixels aqui na altura, em Y. Porém, a largura do nosso cenário é 3 vezes maior do que a largura da janela, da tela, do screen. Isso nós fizemos também em aula anterior. Caso vocês tenham dúvida, tem que rever essa questão, certo? Então nós vamos criar uma forma das estátuas caírem de forma aleatória, não na tela, mas no cenário, todo o comprimento do cenário, certo? Ok, então a partir de agora nós vamos partir para essas adaptações aí, de maneira que a gente consiga resolver essas questões. Bom, pessoal, dando aqui a sequência para a gente poder estar resolvendo essas questões que a gente citou anteriormente, eu vou simplificar aqui um pouquinho a questão para nós fazermos os testes, tá? Eu vou colocar aqui 10 segundos para instanciar a estátua, para aumentar o espaço de tempo que a estátua vai cair na nossa cena, na nossa tela. Vou também fazer o seguinte, vou vir aqui no nosso ator, né? Vamos aqui no ator, macaco. Vou mudar a força do pulo do macaco. Onde que ele pula? É no Behavior, né? Dentro aqui do Jump and Run Movement. Vou definir aqui a Jump Force como... Vou colocar aqui 30. Isso vai fazer com que o macaco pule mais alto. E depois também vou vir aqui na cena e vou mudar aqui a posição dos nossos inimigos, porque quando o ator ele cai aqui e escorrega, ele cai diretamente em cima do inimigo. E como nós não temos ainda um behavior, um evento para reiniciar o nosso player, a gente acaba não conseguindo testar caso a gente morra. Então eu vou puxar ele aqui para baixo, para que simplifique aí o nosso teste, ok? Vou salvar. E vamos ver qual que seria o problema a ser resolvido na sequência. Eu vou estar explicando a partir aqui do player para a gente poder entender melhor. Nós já temos uma estátua caindo, né, num ponto fixo. E agora vamos ter que criar uma certa forma randômica, né? Vamos deixar cair a primeira estátua em 10 segundos. Então em 10 segundos vai cair a primeira estátua na nossa cena, na nossa tela. Cadê a estátua? Deveria ter caído. Na verdade ela está num ponto fixo. Vamos voltar aqui. Lá atrás. Então já deve ter umas estátuas. Ó, tá aqui as estátuas. Porque elas estão num ponto fixo da tela. Ou seja, na posição 320. Que é mais ou menos no meio da tela. Porque a tela tem 640 por 480. Então as estátuas estão caindo sempre num ponto fixo da tela. Se eu movimentar no cenário, o que acontece? Eu tenho
as estátuas caindo lá para trás, ou seja, elas ficaram num ponto fixo da tela que já passou, que já foi vencido pelo macaco, pelo player, pelo jogador. Então isso nós temos que resolver agora. Na verdade, as estátuas não tem que cair num ponto fixo da tela, ela tem que cair num ponto relativo conforme o macaco vai andar. E que ponto relativo é esse? É a nossa câmera. Lembra o behavior que nós colocamos no macaco? Deixa eu fechar aqui para a gente entender essa questão. Aqui no macaco eu coloquei um behavior chamado, então já está aberto, né? Chamado câmera follow, ou seja, a câmera vai seguir o macaco. Com isso, é essa referência que eu tenho que colocar. A câmera é a nossa referência, porque ela segue o macaco. Então as estátuas vão cair usando essa referência. E é exatamente isso que nós vamos estar fazendo aqui na sequência, ok? Vou fechar aqui o nosso macaco, o nosso jogador. Voltar aqui, nós estamos aqui ó, num behavior, para poder retomar o que nós estávamos fazendo. Vou fechar novamente. O que aonde nós vamos estar inserindo, mudando essa questão? Dentro dos behaviors da cena. Esse behavior que nós criamos, né, do zero, que é para instanciar a estátua, é exatamente ele que nós vamos mudar para poder resolver essa questão. Então a partir de agora estaremos fazendo isso. Ao invés de usar valores fixos para o x, porque o y não vai alterar, o y não vamos mexer, eu vou usar um valor variável. Eu clico aqui nessa setinha, ó, onde vai desdobrar aqui opções. E a partir daí eu quero uma opção de matemática. É uma opção de soma. Eu vou somar dois valores. Eu clico aqui na opção aritmética de soma. Ele já insere para mim aqui esse novo bloco. E no primeiro valor, à esquerda do sinal de mais, o que eu quero somar? Eu quero somar uma posição. Aqui ó, eu quero somar uma posição da câmera na cena. A cena, ela tem hoje 1900 e alguns pixels. Então eu quero somar a posição da câmera na cena. Que posição é essa? Eu quero somar a posição, eu clico, posição X. Eu posso até alterar, ó, X, Y. Então eu vou manter o X, porque é o X que vai variar, né? É a posição horizontal que vai variar. Então eu quero somar a posição da cena mais a metade. A cena, a câmera, ela tem o tamanho da tela, que é 640. O que eu vou fazer? Eu vou somar a metade, porque a posição da câmera eu vou somar a metade para dar o centro da nossa tela. Então aqui ó, 320. O que vai acontecer? A partir de agora, as estátuas não vão ficar caindo num ponto fixo lá atrás quando o macaco avançar no cenário. Vai cair sempre no centro, aonde está a nossa câmera focada, e se a câmera está seguindo o macaco, automaticamente vai cair no centro aonde o macaco está, ok? Vou salvar e vou fazer o teste. Então, vamos lá, vamos avançar no cenário. Cuidado para não morrer, que senão a gente para de fazer o teste. Ó, caiu no centro onde está o nosso ator. Não fica mais lá para trás caindo num ponto fixo. Agora o nosso behavior que vai instanciar a estátua, instancia sempre no ponto central aonde está focada a nossa câmera virtual. Como a câmera segue o macaco, vai estar sempre no centro da nossa visualização de tela, ok? Então essa primeira parte está resolvida. A segunda parte a ser resolvida refere-se à questão das estátuas que vão ficando no cenário. Elas caem e ficam. Isso, de certa maneira, causa um entulho, né, de conteúdo visual, de maneira que, às vezes, a própria aplicação vai ficando lenta. E não é o que nós queremos. Não queremos a estátua no cenário. Eu quero que a estátua seja um obstáculo temporário para o macaco. Correto? Então, eu vou fechar aqui. E vamos resolver a segunda etapa do nosso problema. Antes de continuar, como sempre, né, nós vamos salvar e vamos entender o que nós fizemos aqui. Vamos voltar lá para a nossa imagem. Vamos vir aqui em documentos, né, onde está a nossa imagem.
Na verdade eu tenho essa opção aqui, você não tem aí, ok? Só para a gente poder exemplificar. Deixa eu abrir aqui a imagem para poder você entender o que nós fizemos. Esse pontilhado é o tamanho da nossa tela, é a nossa tela, é o screen. Dentro dos blocos chama-se screen. O que nós temos aqui dentro dessas setas, na verdade é o tamanho do nosso cenário, que é o triplo do tamanho da largura, né, do screen. Cenário 920, screen 640, em pixels na posição X, né, na coordenada X. Quando o macaco anda pelo cenário, se desloca, antigamente as estátuas ficavam caindo no centro da tela, do screen. Quando ele andava e avançava, passava do limite da tela, do screen, o que ficava para trás, ficava, inclusive as próprias estátuas que iam caindo e acumulando aqui. Então você não via mais estátua caindo. Por quê? Porque o behavior não estava adaptado para que a estátua caísse no centro da câmera. Porque a câmera ela tem o mesmo tamanho da tela e segue o ator. É como se fosse uma janela virtual. Ela vai andando e o ator está sempre no centro. Então se ele estivesse, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui do jacaré, a estátua estaria caindo no centro do screen, que é uma janela virtual que segue o ator pelo cenário. Então isso nós fizemos. Porém nós temos um problema ainda. Na verdade temos mais de um problema, né? Primeiro, que as estátuas caem e ficam acumuladas. Segundo, é o seguinte: se eu mudar o tamanho dessa tela, porque vejam bem, ó, vamos voltar aqui, ó, entender o seguinte. Vamos vir aqui em settings, né? Vamos vir aqui, por exemplo, deixa eu lembrar aqui, dentro da opção display, né? Settings, display. Se eu mudar esse valor aqui, ó, o meu behavior deixa de funcionar corretamente. Por quê? Porque esse 320 aqui, ó, é o valor da câmera mais a metade do tamanho da tela, que o tamanho da tela é 640. Eu estou colocando a estátua a cair no centro da tela. No caso aqui no centro da onde está a câmera focalizada. Se eu mudar esse valor, automaticamente esse valor vai ficar errado. Então eu não tenho uma forma inteligente. Esse behavior aqui ainda está meio burrinho, né? Meio falho. O que eu vou ter que fazer? Adaptar para que esse valor aqui não seja um valor fixo, ele seja um valor que seja referente ao tamanho da tela dividido por 2, a metade. Ok? É exatamente isso que eu vou fazer agora. Então o que eu faço? Eu venho aqui, clico aqui na nossa seta, venho aqui em matemática e vou usar, tem várias formas de fazer, mas eu vou usar um jeito mais direto, que é multiplicando o valor, um primeiro valor por um segundo valor. Que primeiro valor é esse? É o tamanho da tela. Ó, eu vim aqui em, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, cena, em cena, nós usamos o screen, né? Opa, cena, eu tenho aqui, ó, screen widget. Então eu vou pegar o tamanho do screen na largura, widget, poderia ser na altura, mas no caso aqui é a largura que eu quero, e vou dividir por, ou melhor, vou multiplicar por, eu teria que dividir por 2, que é a metade, mas como é que eu faço com a multiplicação? Eu multiplico por 0.5, 0.5. Com isso eu tenho a metade do tamanho da tela. Ok? Então eu posso alterar a largura lá do screen, que automaticamente o nosso behavior vai se adaptar, porque ele vai calcular em tempo de execução a metade da tela para jogar lá aonde está a cena, né? Ou melhor, onde está a câmera posicionada que segue o ator, vai largar no centro da tela. Certo? É importante vocês entenderem isso. Dei uma raciocinada. São valores fixos que são pegos em tempo de execução. Por exemplo, aqui, ó, tamanho da tela, posição X da câmera. E aqui eu estou adaptando para que não seja um valor fixo. Ele vai cair na metade do tamanho da tela. Se eu botar 800, vai ser 400. No caso agora é 640, vai ser 320. E assim por diante. Ok? Bom, então está resolvido o primeiro problema. Ainda temos o segundo problema, que é a estátua cair e ficar no cenário, ocupando espaço de memória e entulhando o cenário. Vamos salvar. Antes de continuar,
Nesse caso aqui, se nós testarmos, não vai ter mudança visual nenhuma, porque vai estar caindo exatamente no ponto 320, que é a metade do tamanho da tela, certo? Então vamos agora para a próxima solução, que é dar sequência aí para poder resolver o segundo problema. Com isso, pessoal, então nós resolvemos, como eu havia citado, a questão de nós alterarmos o tamanho da tela. Agora podemos alterar à vontade, que ele sempre vai cair no centro da tela, porque eu vou dividir a tela ao meio multiplicando pela metade, 0,5. Porém, ainda tem algo estranho. Por que vocês podem perguntar assim: por que a estátua tem que sair sempre cair no centro da tela? Não pode haver, nós não citamos a questão de ser aleatório. Isso é algo importante. Não ser um jogo previsível para o nosso player, ou melhor, para o nosso jogador, para o nosso usuário. Tem que ser algo de fato aleatório. Ele está aleatório? Não está aleatório, porque vai cair sempre no centro da tela e de tantos em tantos minutos, ou melhor, segundos. Isso não é aleatoriedade, isso é uma coisa sequencial. O aleatório é quando você não consegue prever, não tem previsibilidade. E aqui nós estamos tendo previsibilidade. Por quê? São valores assim, ó. A cada 10 segundos, que está aqui, dentro do Ever 10 Seconds, e eu sei que vai cair sempre no centro de onde está a câmera, que basicamente é onde está o ator, porque a câmera segue o ator e ele fica no centro da câmera. Com isso, eu não tenho aleatoriedade nenhuma, eu estou com uma previsibilidade total no meu game. Vamos fazer então a questão da primeira previsibilidade. Eu vou tirar esse bloco de dentro aqui do nosso bloco principal, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o seguinte, ó, eu tenho que colocar uma faixa de local, não é? Uma faixa de local para nossa coordenada x, de maneira que ela não seja fixa. No momento ela está fixa. Como que eu faço isso então? E a partir de agora, o que eu faço? Eu venho aqui novamente na nossa setinha, clico, vou na opção de matemática e vejo aqui, ó, em operações, eu tenho aqui uma opção que vai atender a nossa necessidade, que é um random integer between, entre dois números. Vou arrastar, vou clicar, né? A partir daí ele vai inserir a opção dentro aqui da nossa seleção. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu vou somar a posição da câmera, posição X da câmera, mais um número entre dois valores inteiros, tá? O que é um número inteiro? Ele não é fracionado, ele não tem decimal, ok? Que valores são esses? Eu vou estar inserindo aqui o valor 0, que é o menor valor, ou seja, não vai somar nada, vai ser exatamente o valor da câmera. Ele vai somar um valor a 0, vai ser ele mesmo, que é o valor da câmera, da posição X. Ou então, o tamanho da tela. Isso aqui eu tiro daqui. Vou dar um botão direito, cut, vou cortar, vou retirar. A partir de agora, o que eu tenho? Ó? Randomicamente, em tempo de execução, quando eu der o play aqui, o teste, ele vai sortear um valor entre 0 e quanto? Nesse caso, atualmente 640. E vai somar a posição da câmera. Então, toda vez que a estátua cair a cada 10 segundos, o que vai acontecer? Vai ser um valor diferente, porque ele vai sortear entre 0 e 640. Vou salvar e vamos fazer um teste. Vamos lá. Vamos ver na prática agora o início de algo randômico, de algo aleatório, não previsível. Não tão previsível, né? Vamos ver. Eu não vou nem mexer no jogador. Vamos ver onde vai cair a primeira estátua. A cada 10 segundos vai cair uma estátua, né? Caiu aqui, ó. Nesse ponto. A outra pode cair aqui? Não. Claro que pode dar uma coincidência. Como é sorteado, né? Vamos aguardar os 10 segundos. Caiu aqui. E começamos então a nossa previsibilidade, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Vou fechar aqui o nosso teste.
refaçam a aula, façam experiências, né? Vejam opções, não tenham medo de testar aí, de fazer novos testes, mudar valores, até vocês entenderem a questão aqui da posição da câmera, tá? Essa posição da câmera, ela tá direcionada àquele behavior follow, né, da câmera, ou seja, o macaco é seguido pela câmera. O macaco ele vai andar e a câmera vai andar junto com ele. E a câmera, nesse caso, tem o tamanho do nosso screen, que é aqui onde você vê, ó, no settings, né? Display, settings display, você tem aqui o tamanho do screen. Então a nossa câmera tem exatamente esse valor aqui, tá? E aqui eu crio uma forma randômica para somar um número entre dois valores. Ele vai sortear de 0 a tamanho da tela, da largura da tela, que nesse caso é o tamanho 640. Então vai de 0 a 640, sorteia um número, aí soma a câmera e instancia a estátua, e assim sucessivamente, certinho? Então é isso, pessoal, vamos lá, vamos estudar, né, porque vale a pena. O nosso jogo aqui vai estar ficando bem interessante e cada vez mais vocês vão aprender mais técnicas inovadoras. Até a próxima aula.